Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, se você tem uma Bíblia, abra lá em Gênesis, no capítulo 25. Eu imagino que eu não vou demorar muito nessa mensagem. Gênesis, capítulo 25. Quero ser breve, mas quero ser bem objetivo. E peço de presente a sua atenção para este momento. Vocês já devem ter percebido que a voz não está ajudando e eu ainda acabei de gastar o que tinha. Então vem comigo, viu, meu irmão? Não fica disperso, ninguém vai ficar para trás, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 25, 19. Todos acharam? Amém? Eis a história da família de Isaac, filho de Abraão. Isaac foi gerado por Abraão e era Isaac da idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padarã, e irmã de Labão, também arameu. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação: por que isso está me acontecendo? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, 2 povos buscam separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o nome de Esaú. Em seguida saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Versículo 27, os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e era pacato, e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo, e pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, estou a ponto de morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato: jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Somente até aqui. Queridos, eu não sei se vocês já leram antes essa passagem, se vocês conhecem bem a história, mas aquilo que o Senhor falou desde o ventre de Rebeca acontece até hoje, lá naquela região onde está Israel. Os filhos de Jacó, porque Jacó teve até o seu nome mudado para Israel, né? Os filhos de Jacó são o povo de Israel, e os filhos de Esaú são os sauditas, são aqueles homens que vivem ali na região da Arábia, da Jordânia. Eles moram perto e são inimigos declarados de Israel. Na verdade, Israel está rodeado de inimigos declarados até hoje.
E é curioso como que não sucumbe, como que não perde, como que não cai, como que não é derrotado, se ele tem ali por todos os lados, em todas as fronteiras, inimigos. E se ele avançar algumas outras fronteiras, ele também é atacado. Então ele tem ali a Jordânia, tem o Irã, Iraque, enfim, são várias nações que estão ali ao redor de Israel, que estão o tempo todo em guerra, declarados contra eles. E parte desse povo, na verdade, são irmãos de Israel, por Esaú e Jacó. Mas aquilo que Deus fala, não tem como mudar. Quando Deus falou para Rebeca: olha, há 2 nações no teu ventre, e elas vão crescer, e elas já disputam entre elas aí. Por quê? Porque serão inimigas para sempre. O mais velho servirá ao mais novo. Quando Deus falou, está falado, e não tem como mudar mais. Talvez você que seja um pouco mais pacifista, alguém que seja um pouco mais pacífico, fique pensando assim: poxa, poderia cessar um pouco esse cenário de guerra naquela região. Desde quando a gente se conhece por gente, tem guerra naquele lugar. Mas aquilo que o Senhor falou, está falado. Eu digo uma coisa para você, querido, tem uma palavra de Deus sobre mim, tem uma palavra do Senhor sobre você também. E um dos nomes de Deus significa que Ele é aquele que fala e trabalha para cumprir aquilo que Ele falou. Ele trabalha para cumprir aquilo que Ele prometeu. E para onde estão voltados os nossos olhos? Para aquilo que o Senhor falou para nós ou para as circunstâncias? Para onde está voltado o teu olho? Você está olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus? Ou você está olhando para as situações? Porque eu vou falar uma coisa para você: situações, na maioria das vezes, dizem o contrário daquilo que Deus falou que você vai ser. Eu carrego algumas palavras que são particular, que são palavras somente para mim e para a minha família. E não são poucas, e são, na verdade, confirmações umas das outras. Então, por muitas vezes o Senhor falou que eu viajaria nações, que eu andaria pelo mundo pregando a palavra. Eu sinceramente não vejo alguém capaz de fazer isso. Se eu olhar para a circunstância, eu falo: mas quem que é o Daniel para pregar em nações? Não tem eloquência, não é um excelente pregador, não é A gente prega, às vezes o irmão fica até meio assim com sono. Alguns. Você fala assim: como que eu vou ir para as nações? Se eu olhar com os olhos carnais para aquilo que o Senhor falou para mim, meu irmão, eu não vou conseguir mesmo. Eu não vou avançar na promessa. Tinha um hino muito antigo da harpa, que eu gosto muito dos hinos da harpa. Tenho playlist já no meu celular aqui, e eu fico ouvindo de novo, porque eu gosto de me recordar de que desde pequeno eu sirvo o Senhor, e eu lembro da minha infância cantando esses hinos. E tinha um que falava: firme nas promessas de Jesus. E eu vivia firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firmes, firme nas promessas de Jesus. Amém, queridos? Gente, se nós não estivermos firmes na promessa, a gente está firme em quê? Na verdade, a gente não está firme em coisa nenhuma. A palavra do Senhor é o GPS para mim e para você. O que eu tenho que fazer é me disponibilizar, é estar atento aos tempos, aos sinais, como nós oramos aqui agora há pouco. Porque em algum momento o Senhor pode me pedir algo, e se eu não der, eu vou retardar. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido: o que você está fazendo com as promessas que Deus te deu? O que você está fazendo com elas? Você está duvidando delas? Você tem orado sobre as promessas que o Senhor te deu? Você tem orado sobre as palavras que o Senhor te entregou? Você tem regado as palavras que o Senhor colocou? Porque a palavra é uma semente. Você tem regado essa semente? Você tem sonhado com Deus aquilo que o Senhor falou para você? Confesso uma coisa para os irmãos: eu guardo as palavras do Senhor no meu coração, as coisas que Ele me disse que eu vou viver. Eu guardo cada uma delas, e eu lembro dos homens de Deus que foram usados, das mulheres de Deus que foram usadas para falar essas palavras a mim. Mas eu tenho que confessar, apesar de guardar, eu preciso conversar com Deus sobre elas.
e sonhar junto com Ele e falar assim: Senhor, quando se cumprir aquela palavra que o Senhor falou, por onde que o Senhor vai querer que eu comece? Em qual país que eu vou começar? Para onde o Senhor quer que eu vá? Sabe, sonhar junto com o Senhor sobre aquilo que Ele falou ao meu respeito, ao teu respeito. Ou será que a gente faz como Sara, que quando Deus falou assim: eu darei um filho a vocês, a Abraão, e a Sara, e Sara riu? Será que a gente duvida? Será que a gente fica titubeando entre uma coisa e outra? Será que quando o Senhor fala com a gente fica pensando que se é ou se não é? Será que vai ser? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. Amém? O que Deus falar a teu respeito, Ele vai trabalhar para cumprir. Mas eu tenho certeza que Ele vai ficar muito mais feliz se você participar daquilo que Ele está fazendo. Você imagina que você programa umas férias com a sua família e você fala assim: gente, olha, dezembro a gente vai para um resort, vai ficar lá de boa, descansando. Tem de tudo nesse resort. Os irmãos já começam a falar até amém, achando que é profecia. Amém, glória a Deus. Só que você fala para sua família que você vai e todo mundo, parece que você sonha sozinho. Se coloca aí no lugar de Deus, nessa analogia que eu estou fazendo aqui, nesse exemplo aqui que eu estou dando. Você deu uma promessa, uma palavra, fala: gente, estou comprando já, viu? Garanti já a estadia nossa lá, tá? A passagem vai ser assim, assado. E aí você conta e todo mundo fala: beleza, quando chegar a gente vai. Não, aquilo tem que ser uma coisa tão prazerosa que a gente tem que dormir com o carnê no peito assim, falou: viagem boa. Amém, vocês estão entendendo, gente? A palavra do Senhor tem que ser assim também. Você tem que pegar no carnezinho da sua viagem e falar: que viagem gostosa. Veja a hora de... Às vezes o que antecede a viagem é mais gostoso, é tão gostoso quanto aquilo que é de fato. Você já começa a olhar na internet: onde está os destinos que eu vou, que lugar que eu quero visitar. Olha que bonito esse lugar onde a gente vai. Querido, sonhe com o Senhor, amém? O Senhor tem uma palavra, o Senhor tem uma promessa, Ele tem algo programado com você. Sonhe com Ele aquilo que Ele está sonhando. Mas não é sobre isso que eu quero ministrar aqui nessa manhã. Eu quero dizer que me chama a atenção que o Senhor tem uma palavra para aquele povo e que a palavra dele é imutável. Mas o que mais o Senhor fala comigo nesses dias, e é algo muito em particular, e eu quero dividir com os irmãos, porque eu creio que pode ministrar o coração dos irmãos também. Se não hoje, algum outro dia essa palavra pode te servir. É que Esaú estava cansado, e ele veio de uma caça, e ele vendeu o seu direito de primogenitura. Queridos, nós falamos aqui: quem está cansado tem que descansar. Mas não é fechando os olhos, deitado numa cama que você descansa, é no Senhor. Esaú, quando ele estava cansado, e ele chegou a falar assim: eu estou a ponto de morrer, de que vai me servir a primogenitura? Sabe, é como eu e você, quando nós estamos às vezes muito vulneráveis. Nem sempre é cansaço, às vezes é estresse. Nem sempre é cansaço, às vezes é monotonia da vida. Às vezes é a rotina que é difícil, porque faz muito tempo que está na mesma, não sai daquilo. Chega uma hora daquele desânimo, bate aquela coisa ruim. Você fala: parece que para mim as coisas são muito mais difíceis. Parece que comigo nada vai. Aí você olha para a sua situação, você começa a olhar muito para a circunstância, você se esquece da palavra e você fala assim: eu estou a ponto de morrer, que me importa agora a primogenitura, eu quero mesmo é resolver o meu problema agora. E aí a gente procura escapes. Eu vou falar uma coisa para você: a primogenitura é algo que duraria para sempre, não só durante a vida de Esaú, mas duraria para os povos que descenderiam dele. Ou seja, a primogenitura é algo eterno, e a gente abre mão de coisas eternas por causa de coisas muito, muito passageiras. O que é um prato de lentilha na eternidade? O que é um prato de lentilha numa eternidade? A nossa vida inteira é um cisco na eternidade. Imagine então o que é um prato de lentilha, um dia só, diante de toda a eternidade. O jeito de vencer pecado não é ficar tentando negar a Ele. O jeito de vencer pecado é olhar para a eternidade e falar assim: não, há algo muito mais recompensador me esperando, se eu me mantiver no Senhor, se eu permanecer santo.
Por isso, quando eu olho para aquilo que Cristo preparou para mim, e na verdade ninguém consegue dimensionar, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração de homem algum, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Apesar de nós não conseguirmos dimensionar, nós sabemos que é algo muito melhor do que a gente já consegue ver, e o que a gente consegue ver já é algo muito bom. E mesmo que eu não olhe para a eternidade, se eu considerar que o Espírito Santo de Deus está comigo presente, e que Ele quer fazer isso que Ele fez com a gente nesse culto hoje, todos os dias da nossa vida, então eu não vou mais cair. Eu não vou mais ficar flertando com mentiras, eu não vou ficar mais flertando com imoralidade, eu não vou ficar flertando com impurezas, eu não vou ficar flertando com vícios. Não, por quê? Porque eu sei que há algo muito mais recompensador disponível para mim, disponível para você, meu irmão, que é a presença de Deus. O que é um prato de lentilha na eternidade? Querido, você tem que dar um graças a Deus, um glória a Deus, porque Ele permaneceu, Ele perseverou, Ele não desistiu de você, amém? Se a gente para pensar um pouquinho, pastores, quanto de trabalho a gente deu, irmãos, quanto de trabalho a gente deu para chegar até aqui, quantas vergonhas a gente passou diante do Senhor. Aí o Senhor vem num culto desse, constrange a gente com o amor dEle, toma a gente de novo e fala assim: ei, fica tranquilo, você está comigo, eu te amo. Meu Deus, você fala de novo: Senhor, eu já não me receberia mais, o Senhor me recebeu. Vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Se você, no momento de tentação, ceder por causa do cansaço e porque parece que você está a ponto de morrer, a sua história pode acabar ali, ou pode ser completamente mudada para um aspecto negativo. Eu costumo dizer que para um homem construir uma vida, ela demora. Nós temos homens maduros aqui que já construíram uma família grande, estão bem alicerçados. Nós temos homens aqui que já têm filhos criados, né? Como o pastor Aguinaldo, o pastor Daniel, já tem filhos, né, que daqui a pouco já estão casando. Nós temos homens que estão com uma vida já construída também, mas ainda tem muita lenha para queimar. Eu, por exemplo, sou casado, mas não há tanto tempo, tenho filhos pequenos, mas olha o que Deus já possibilitou para mim. Gente, quando eu olho para tudo que Deus me deu, eu sei que eu não merecia nem 10% do que eu tenho. Na verdade, o que a gente merecia é a morte mesmo, né? Só a vida já é mais do que a gente merece. O certo seria tomar uma surra todo dia, não estou levando. Mas aí eu olho para a graça do Senhor, e Ele ter me dado a minha esposa, ter me dado meus filhos, ter me dado um trabalho, ter me dado um ministério, ter me colocado à frente de uma igreja para ensinar os irmãos. Eu falo: meu Deus, quanta coisa o Senhor fez com aquele menino, que eu olho para trás e falo: nossa, qual é o naipe daquele menino? Olha, parece um frango mesmo. Vou fazer o quê? Aquilo lá vai oferecer o quê para quem? Quando eu olho para trás, eu vejo isso, eu vejo quem eu era. Com os olhos carnais eu falo: quem que poderia dar alguma coisa para esse menino? Mas o Senhor pegava aquele menino com 4 anos, já estava evangelizando a turma na rua. O Senhor já estava despertando algo. E aí quando eu olho para tudo isso, eu falo assim: meu Deus, quanta coisa o Senhor construiu em mim. Agora, para construir, leva, no meu caso, 33 anos para construir uma vida, uma família, um trabalho. Sabe quanto tempo leva para destruir? Minutos. É só uma refeição, é um prato de lentilha, você destrói tudo que você fez. Hoje eu represento não só a mim mesmo, eu não estou por conta. Hoje eu represento uma empresa, represento uma igreja, represento uma família. Hoje, se eu cair, alguém vai falar assim: olha lá quem caiu, o pastor da COD. Aí vocês vão passar vergonha junto comigo ainda. E ninguém sabe qual dos pastores que é, todo mundo vai achar que o Danielzão também caiu junto. O Eudes caiu junto. Até explicar que focinho de porco não é tomada. Por quê? Porque eu represento uma igreja. Olha lá quem caiu, o marido da Pri. Entenda, querido, nós precisamos sempre achar nossas válvulas de escape no Senhor, que é o Senhor, para não ceder aos pratos de lentilha servidos a nós, porque você também construiu algo no Senhor, você também tem uma história, você também tem uma família, e você demorou para construir tudo isso, para você destruir é muito rápido.
para você destruir o que você construiu. É um dia que você erra, de repente, sei lá, investe, coloca os pés pelas mãos num investimento, num tipo de enganação, você perde seu dinheiro, a sua família fica desestruturada por causa de uma crise financeira, pronto, derruba. Uma mulher estranha entra no casamento, um homem estranho entra no casamento, pronto, é um prato de lentilha e tudo acaba. Só que nós não temos apenas um modelo na Bíblia para nós não temos apenas Esaú para olhar. Quando a gente olha para Esaú, a gente vê Esaú cansado, vulnerável, fraco, a ponto de morrer, e falando assim: para que eu quero primogenitura? Prefiro comer esse trem que você fez aí, prepara para mim, vou comer, que eu sei que assim pelo menos eu sobrevivo hoje. Mas nós temos um modelo que é perfeito, amém? E eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem nós pregamos sobre ele aqui, bem sobre esse mesmo momento. Jesus passou pela mesma situação quando foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias com fome, 40 dias em jejum, e ele sentiu fome. O diabo chegou e falou assim: se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Nós falamos aos jovens aqui ontem que o diabo, a primeira coisa que ele quer fazer, quando ele quer que um crente caia, que um filho de Deus caia, é colocar em xeque, colocar em dúvida a identidade desse crente, desse filho. Porque ele fala assim: se tu és o Filho de Deus, então faz isso. E aí Jesus poderia titubear: será que eu sou mesmo? Será que é? Se Jesus fosse falho, como nós somos. Então a primeira coisa que o diabo quer colocar diante de você: será que você é tudo esse crente mesmo que você fala que é? Será que você é tudo esse... Será que você é esse filho mesmo que você pensa que você é? Será que você é esse homem de oração mesmo que você pensa que você é? Então ele fica como um leão, rugindo, ou seja, soltando ali seus dardos. Esaú, quando teve uma proposta diante dele, pelo cansaço ele entregou. Mas Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus foi tentado em muitas outras coisas. A Bíblia fala que ele foi tentado em muitas coisas, não só naquelas 3 que a gente vê, de subir no pináculo, se jogar lá de cima, né? Mas a gente sabe que Jesus Cristo foi tentado em muitas coisas e em todas ele foi vencedor. Mas lá em Mateus capítulo 4 diz que ao final, quando Jesus venceu aquela tentação, os anjos serviram ele. Então ou você cede ao prato de lentilha e vende sua primogenitura, ou você permanece no Senhor e logo vem o escape, logo vem a saída, logo vem o refrigério do Senhor sobre você, logo vem o renovo do Senhor sobre você. Ou você cede no prato de lentilha e perde tudo e joga tudo fora, ou você aguenta mais um pouquinho só, permanece no Senhor mais um pouquinho, porque daqui a pouco os anjos vêm e servem um banquete na sua frente, e não vai ser uma sopa não, porque quando o Senhor derramar desse banquete do céu sobre você, aí meu irmão, aí você pode ter certeza, vai ser muito, muito, muito melhor do que um prato de sopa. O pecado tende a ser uma recompensa muito breve, um prazer muito curto, não dura quase nada, mas a presença do Senhor, ela é eterna, e andar no Senhor é recompensador de modo eterno. E por isso eu quero que você, quando estiver cansado, quando estiver vulnerável, quando estiver passando por um tempo difícil, se não estiver acontecendo isso com você hoje, meu irmão, entenda: se você se voltar para o Senhor e descansar nele, os anjos te servirão. Entenda que se você se voltar para o Senhor e você negar as propostas do inimigo, o Senhor vai te fazer continuar no caminho dele, vai te fazer permanecer nas promessas dele, e em breve você vai viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para você. Em nome de Jesus, queridos. Por isso não negocie
a obra de salvação. Não negocie a presença de Deus. Não troque a recompensa disponível para mim e para você, que é a presença do Senhor aqui e depois uma vida eterna com Cristo lá na glória, por prazeres momentâneos. Jesus, ele é muito bondoso com a gente, porque quando ele vem nos chamar para andar com ele, ele fala assim: o caminho é apertado e é estreito. Ele diz: no mundo tereis aflições. Então ele fica prometendo e avisando a gente de uma série de dificuldades, que é para você ficar pronto já. Aí quando você começa a caminhar com Cristo, Ele te dá tudo que você precisa para suportar aquilo, e te leva, no meio do caminho estreito, dos espinhos, no meio da adversidade, no meio das dificuldades, Ele te leva e te conduz e você nem sente. Lógico, sente, né? Mas eu digo assim, sente por pouco tempo, porque logo vem o renovo do Senhor, logo você se acha nele, logo você se cura nele. E o pecado, o que ele promete? O diabo vem e fala para Jesus assim: tá vendo tudo isso aqui, ó? Levou ele para um lugar alto, mostrou todos os reinos assim, ó. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo. O pecado, ele fica prometendo coisa boa. O pecado promete prazer. O pecado promete alegria. O banquete que Satanás monta assim, ó, na sua frente, fala assim: ó, com essa fome que você está, pratão de lentilha aqui ia dar bem, hein? Não ia dar bom não? Só que eu vou falar uma coisa para você. Jesus, ele te promete dificuldades, aflições, caminho apertado, mas te garante vida eterna e te conduz nesse caminho e te dá todo o alívio que você precisa, todo escape que você precisa para permanecer nesse caminho. Já o diabo, ele te oferece o pecado, e se você vai e aceita esse pecado, o que é recompensa do pecado é a morte. Aí a recompensa do pecado é uma tristeza profunda. Aí a recompensa do pecado é o vício. A recompensa do pecado é um machucado sentimental. A recompensa do pecado é uma dor, é um castigo. É a destruição daquilo que você construiu. Por isso, meu irmão, não ceda, permaneça, aguenta mais um pouquinho, logo os anjos vão servir você. Aguenta mais um pouquinho, porque os anjos já estão com a bandeja na mão assim, ó, só esperando você vencer. Os anjos estão com a bandeja na mão torcendo, falando: Senhor, e agora? Que hora que a gente pode servir? Aí o Senhor falando assim: calma, ele ainda está sendo tentado, mas ele vai vencer. Quando ele vencer, a recompensa da presença, ela é muito maior do que qualquer tipo de oferta que o inimigo possa te entregar. Não permita que os enganos de Satanás te roubem da sua identidade em Cristo. Quando o inimigo vier colocar em xeque a sua identidade, você precisa de uma coisa para vencer. Você precisa do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que é Ele quem testifica a nossa filiação com Deus. Então quando o diabo falar assim: se tu és mesmo filho de Deus, você fala assim: se tu és, não. Vai devagar com isso aí, que eu não sou suas negas não. Vai para lá, diabo. Já manda ele para onde ele precisa ir. Volta lá para o deserto, vai para os lugares de onde você saiu. Porque foi o que Jesus fez. Jesus, ele falou para Satanás assim: nem só de pão viverá o homem, somente ao Senhor teu Deus se prostrarás. Aí Jesus estava ali pregando para Satanás, porque o diabo também estava pregando para ele, estava ali falando mensagens bíblicas para tentar atrair Jesus para o lugar de pecado, trazendo engano. E aí Jesus fala para ele assim, na última ele fala assim: vai-te embora, Satanás.
Porque a Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus nos deu esse modelo, ele resistiu. E quando Jesus resiste Satanás, ele é obrigado a sair. E muitas vezes a gente cede logo na primeira, e Satanás encontra lugar, Satanás encontra vias de acesso. Eu estive falando para os nossos jovens aqui ontem, que nós não podemos ser tocados por Satanás. Nós estamos guardados debaixo do sangue de Jesus. Nós estamos blindados e guardados pelo sangue de Cristo. O diabo não pode tocar a minha vida, não pode tocar a tua vida, querido. Mas ele procura brechas, ele procura erros em nós que possa dar legalidade para ele trabalhar. Por isso nem sempre o que nós estamos vivendo é uma tentação, nem sempre o que nós estamos vivendo é uma maldição, nem sempre o que nós estamos vivendo é um castigo. Muitas vezes o que a gente vive é só uma consequência de pecado. Às vezes a gente está vivendo situações que na verdade não podem ser excluídas da nossa vida. Nós estamos vivendo momentos às vezes da nossa vida que fomos nós mesmos que semeamos, fomos nós mesmos que plantamos. O que você precisa fazer? Você precisa se arrepender, precisa se voltar ao Senhor. Nós precisamos nos desmanchar diante de Deus de novo, apresentar a Ele o nosso coração, nos submeter o nosso coração a Ele de novo. E com certeza o Senhor vai preparar esse banquete para mim e para você, querido.